Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jaqueline Roberta Tamashiro, sou pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela UNOeste, aqui do campus de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Para o terceiro Simpósio Brasileiro de Governança e Desenvolvimento Sustentável, trago a palestra sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aplicações em tecnologias de materiais, no eixo temático Produção e Tecnologias Sustentáveis. Bom, como um breve contexto da história e a criação da ONU, a ONU é a Organização das Nações Unidas, criada como substituição à Liga das Nações, e foi estabelecida oficialmente no ano de 1945. Atualmente, a ONU é composta por 193 países membros, sendo 51 deles membros fundadores, como Estados Unidos, Reino Unido, a China e um deles o Brasil. A ONU e a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles passaram, então, a discutir metas de bem-estar econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade. O resultado disso foi, então, a publicação do documento Moldando o Século XXI, a contribuição da cooperação para o desenvolvimento, cuja redação ela consolidava as discussões já anteriores que vinham sendo discutidas na Rio 92. Paralelamente, né, a essas conferências, discutia-se a teoria do desenvolvimento, pautado, então, na obra de Desenvolvimento como Liberdade, do filósofo e economista Amartya Sen, também ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que propiciou a criação do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, surgem os diferentes conceitos, desenvolvimento humano e o econômico. O humano, ele está centrado na ampliação das oportunidades, das capacidades do bem-estar do homem. Já o econômico, a renda, ela passa a ser apenas um dos aspectos do desenvolvimento, não o seu fim. Assim, no ano de 1998, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele tinha 3 dimensões a serem consideradas: a renda, educação e a saúde. E até hoje, o IDH ele é utilizado como uma referência mundial em todos os países. No ano, então, de 2000, né, em setembro, 189 nações elas firmaram um compromisso para combater esses problemas sociais. Então, surgem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM. Os ODM, eles possuíam 8 alvos específicos, com 21 metas a serem alcançadas até o ano de 2015 e 60 indicadores a serem considerados. Do ano 2000 até o ano de 2015, diversos eventos e relatórios, eles acompanhavam e monitoravam a situação cumprimento desses objetivos pelo mundo. Hoje, os ODS, eles são muito mais abrangentes que os ODM, porque eles incluem temas transversais como pobreza, desigualdade social, desenvolvimento econômico, clima, fortalecimento de instituição mundial e segurança. Mas o que são, né, os ODS? Os ODS, eles compõem uma agenda mundial adotada durante a cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, na qual ele possui 17 objetivos, com 169 metas a serem atingidas até o ano de 2030. Como já foi dito, a erradicação da pobreza, redução de desigualdade social, a segurança alimentar, gerando alimento para toda a população, né, padrões sustentáveis de produção e consumo, cidades sustentáveis, ambientalmente corretas, né, um crescimento econômico inclusivo e sustentável, bem como a proteção e uso sustentável de oceanos, ecossistemas terrestres e hábitats aquáticos. Bom, então as temáticas dos ODS estão divididas em 4 dimensões principais: social, ambiental, econômica e institucional.
A social, ela envolve parâmetros ali de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida. A ambiental, ela está muito ligada à preservação e conservação do meio ambiente, né? Reversão do desmatamento, das queimadas, proteção de biodiversidade, o uso sustentável, né? Não exploratório de recursos naturais. Ali na dimensão econômica tem essa preocupação com o esgotamento dos recursos naturais, essa geração dos resíduos gerados, consumo de energia. Institucional, que é a capacidade de implementação, né, de colocar em prática esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas quais são os objetivos que estão relacionados, então, à inovação e tecnologia de materiais? São 8 deles, né, que nós conseguimos identificar. Né, o 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 e 17. Bom, o Fome Zero e a Agricultura Sustentável, ele está ligado à erradicação de fome mundial, a alcançar a segurança alimentar, que é fornecer alimento saudável para todos, melhorando a nutrição, promovendo a agricultura sustentável. Uma das tendências que nós observamos em muitos trabalhos são o uso da nanotecnologia para a agricultura, no desenvolvimento e pesquisa de sensores para a detecção de contaminantes e patógenos. Isso pode ser visto em detecção em águas, em solos, tá? Na própria planta, em sistemas de transferência de genes baseados em nanopartículas, nanocápsulas e nanotubos, que são diferentes estruturas de partículas, em superfícies funcionais para revestimentos comestíveis, embalagens ativas com proteção contra micro-organismos e agentes patógenos, e a liberação sustentada de insumos agrícolas, como fertilizantes, a liberação de pequenas quantidades de herbicidas controladas, tá? Isso ele é propício graças ao uso da nanotecnologia na agricultura. A gente também observa muito a superfície funcional para o controle antifúngico de sementes. De uma forma geral, né, o ataque causado por micro-organismos em um ambiente de estocagem de sementes, ele causa no grão a perda do poder germinativo e da matéria seca. Acaba também alterando o valor nutricional desse grão, né, a contaminação de micotoxinas que são prejudiciais à saúde, como é o caso de alguns grãos, como a soja, o milho ou amendoim, que são muito produzidos aqui no Brasil. Esse trabalho é um trabalho de 2019, eu trouxe para exemplificar, a biofabricação das nanopartículas de óxido de zinco como uma alternativa ecologicamente correta para a promoção de crescimento e manejo do milho do milheto. Esse termo ecologicamente correto é o termo eco-friendly, muito usado também aí pelos pesquisadores nos estudos. Bom, os pesquisadores eles fizeram um comparativo com o grão controle, né, com a planta controle, e com ela numa situação tratada com nanopartícula de óxido de zinco. Comparado ali, então, nessa tabela, como nós podemos observar, a porcentagem de germinação comparadas ao controle, ela foi muito maior quando teve nesse tratamento com a nanopartícula de óxido de zinco. E de acordo com os testes estatísticos, nós observamos que entre 100 a 1.000 partes por milhão, né, os resultados foram iguais, onde houve maior percentual de germinação. Já na outra tabela, os pesquisadores trouxeram o comparativo de tratamentos com a incidência de doenças e a proteção contra doenças. Só vou trocar aqui a opção do ponteiro. Então, nós temos aqui o controle, onde houve comparativo com todos os ambientes em estufa e a campo, tá, para todas as condições apresentadas, e a concentração de 200 partes por milhão foi a mais favorável, indicando aí resultados bastante eficazes, né, visto que a estatística aqui, ela possui letras iguais, então são significativamente iguais, tá?
Nessa situação aqui, nós temos de modo bastante visual, né, um plaqueamento feito com essas espécies vegetais aqui do milheto, onde houve um estudo da inibição do esporo fúngico na superfície da planta. Nessa situação A, sem o tratamento, nós vemos bastante ali a formação de fungos, aqui, de colônias de fungos na superfície, já a situação tratada, nós temos aqui um espécime bastante saudável, né, comparado com o outro que não teve tratamento. Esse trabalho, bastante interessante, que foi um trabalho que resultou em um depósito de patente, né, um trabalho fruto aí da minha pesquisa de doutorado, na qual nós fizemos o tratamento do efluente da vinhaça, da cana-de-açúcar, com as nanopartículas de óxido de zinco. Uma das grandes problemáticas da vinhaça é a sua elevada carga de matéria orgânica, tá? E o seu grande volume produzido no processo de destilação da cana-de-açúcar, sendo cerca de 100 vezes superior ao do esgoto doméstico, seu valor poluidor. Atualmente, é aplicado na fertigação de solo do próprio manejo da cana-de-açúcar, devido à sua alta concentração de macro e micronutrientes nesse líquido. No entanto, a exposição a longo prazo, ela causa salinização do solo, né, a perda da atividade microbiana e a acidificação permanente do solo e a percolação em alguns recursos hídricos. Nesse esquema aqui, nesse Graphical Abstract, nós conseguimos observar que a região do oeste do estado de São Paulo, ela possui centros, ela é um grande centro de atividade agroindustrial do Brasil, onde produz a produção, né, de etanol no Brasil está em torno de 27,9 bilhões de litros gerados por ano, onde a cada 1 litro de etanol gera 12, 18 litros de vinhaça. Então, esse valor, esse volume produzido, ele é muito maior do que a produção do próprio produto em si. Um dos problemas da fertilização, né, devido ao alto volume que é gerado, são alterações no solo, que causa a impermeabilização dessa camada superficial do solo, que gera o acúmulo dessa vinhaça, gerando hábitats propícios para vetores de doenças bovinas, como a mosca do estábulo, a Stomos calcitrans. Então, a nossa proposta do trabalho foi utilizar a fotocatálise heterogênea, né, mediante o uso de um semicondutor, que é a nanopartícula de óxido de zinco, e a incidência de diferentes fontes de radiação, luz solar, luz halógena branca e a luz ultravioleta, na qual esse processo da fotocatálise, né, da oxidação do poluente, ela ocorre da banda do elétron, que salta da banda de valência para a banda de condução, onde ele deixa essa vacância ali na banda de valência, que propicia a geração a dispersão do poluente ou oxidação dele, tá? Gerando, então, hidroxilas, água, oxigênio. Como resultado, a gente teve resultados bastante favoráveis, para abaixo de DQO em 17%, a redução também de demanda bioquímica de oxigênio em 71%, confirmados, então, por estudos microbiológicos de concentração inibitória mínima e plaqueamento. Aqui nós temos um exemplo, uma placa com um meio de cultura, né, utilizado como foi o agar saburô, no qual cada seção era correspondente a uma concentração diferente de nanopartícula com vinhaça. Então, até aqui, a seção de número 5, nós observamos a ausência da formação de unidades formadoras de colônia. Já a partir da seção número 6, nós observamos que houve a formação, né, de algumas unidades formadoras de colônia, no entanto, são uma para cada, o que mostra que a concentração até de 0,04 foi bastante propícia, né, do tratamento da vinhaça com nanopartícula. Podendo, então, sempre lembrando que o óxido de zinco, ele pode ser utilizado como um próprio fertilizante na agricultura, por ele ser um micronutriente e por estar em baixa concentração.
Esses resultados da demanda química de oxigênio foi feito, então, um monitoramento em 4 horas da exposição da vinhaça e da nanopartícula sob diferentes fontes de radiação. Um resultado bastante interessante que esse trabalho nos trouxe, que tivemos bons resultados com a energia natural, que foi a luz solar, né, sem a luz de energia artificial, que teve uma maior redução, então, da demanda química de oxigênio com 0,04 miligramas por ml. Esse tratamento ele se mostrou bastante eficaz por usar menos nanopartículas, e a luz solar, que não necessita de uma fonte energética como a luz UV e a luz halógena branca. Já o objetivo de número 3 compreende a saúde e o bem-estar, que visa garantir o acesso à saúde, qualidade, promoção do bem-estar para todos em todas as idades. Como alcançar isso, né, com o uso de nanotecnologias? Uma das tendências também que nós observamos, né, diante dos trabalhos que estão sendo publicados, são a entrega de drogas, chamadas drug delivery, onde o uso da nanopartícula serve para entrega direcionada e liberação controlada, né, de agentes medicamentosos ou drogas em alvos específicos. Muito utilizado na cancerterapia, né, na redução da toxicidade sistêmica de quimioterapias, por meio do direcionamento da entrega de drogas anticancerígenas diretamente aos tecidos tumorais. Nessa imagem, nós conseguimos observar que a evolução, né, das células até a aplicação deles nos materiais. A aplicação em diversas situações aqui, são superfícies nanopotter, né, com texturas, né, superfícies, coberturas de superfícies não estruturadas, características bactericidas na superfície, a entrega de medicamentos através de nanopartículas, né, propiciando o drug delivery, que são entregas em targets, em alvos. Então, aí as ciências materiais, as tecnologias em materiais vêm sendo atendidas aí no alvo, no objetivo de número 3. Já para o objetivo de número 6, água potável e saneamento, que visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Onde até o ano de 2030, a ONU, ela preconiza a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países que não são menos desenvolvidos, né, para que eles tenham acesso à água e saneamento básico, incluindo a coleta de água, dessalinização em alguns locais, o próprio tratamento do efluente líquido, a reutilização e as tecnologias para este reuso, visando o quê? A melhoria da qualidade da água, redução da poluição, eliminando esse despejo, né, no meio ambiente, minimizando a liberação de produtos químicos perigosos e contaminantes. O que vem sendo bastante visto são a produção de membranas, tá, que consigam fazer essa filtração utilizando essa membrana por mais vezes, não perdendo tanto a sua eficiência de filtração. Então, aqui nós temos um trabalho sobre a remoção eficaz do crômio da água, tá? Do cromo da água através da adsorção por estrutura eletrofiada com polianilina. Então, esse comparativo, né, os autores eles trazem aqui essa imagem ampliada da membrana, onde nós conseguimos ver aqui nesses locais vazios, né, com maior abertura diante da membrana fiada. Já nessa situação B, que é ela combinada, tá, com a panelina, nós temos aí maior fechamento desses espaços vazios, onde ocorre a maior eficiência de filtração desses potenciais poluentes. Nesse gráfico que mostra o percentual de remoção, nós conseguimos observar que em 0,15, 0,2 houve maior redução de
houve maior percentual de remoção dos poluentes, perdão, em aproximadamente 90% ali, considerando a barra de desvio. Se mostra bastante interessante devido à filtragem do próprio cromo nesse efluente líquido. Esse trabalho é bastante interessante também, é um trabalho que nós conseguimos, né, realizar aqui na Universidade do Oeste Paulista. São nanopartículas de dióxido de titânio e óxido de zinco. Foi feita, então, a síntese, a caracterização e a fotocatálise heterogênea de efluentes da indústria têxtil, que utilizam corantes como o azul de metileno e o amarelo de tartrazina. Cada uma das nanopartículas, eles propiciaram valores bastante interessantes da degradação desse corante, né, onde a nanopartícula de dióxido de titânio chegou a reduzir em 85%, né, a remoção desse corante. Já a nanopartícula de óxido de zinco foi bastante eficaz para a remoção do amarelo de tartrazina, deixando aqui o efluente quase que incolor, tá, trazendo quase 80% de remoção. Visto assim que as nanopartículas, né, combinadas com processos oxidativos, foram bastante eficazes para a degradação fotocatalítica dos corantes. Como objetivo 7, visando energia limpa e acessível, né, para garantir o acesso à fonte de energias viáveis e sustentáveis modernas para toda a população. Atualmente, as células fotovoltaicas de silício elas são as mais comuns, né, nos painéis solares que nós vemos em residências e indústrias, né, empresas. Elas são mais eficientes na conversão da luz em energia, porque são mais baratas de produzir que outros tipos de célula, além de que os painéis de silício eles têm muito maior durabilidade, que significa menos custo de manutenção e substituição da placa. O processo físico da absorção desses fótons pelo material semicondutor, ele retira elétrons dos seus átomos e passa eles para a banda de condução dentro da célula solar. Dos fótons que são absorvidos, alguns eles têm energia transformada em calor, que é oriundos do processo de combinação interna, ao invés de produzir a corrente elétrica. A eficiência energética está em torno de 22% da energia solar em energia elétrica. Visto que o tipo mais comum de junção são os feitos a corte a laser, com heterojunções, que reduzem a perda ali, então, durante o fluxo da corrente de uma célula para outra dentro do módulo. Tá? Então, as mais comuns, mais utilizadas, são as HJT heterojunctions Hofklint. Já com o objetivo do ODS 9, a indústria, inovação e infraestrutura, na qual visa a construção de infraestruturas resilientes, né, que promovam a industrialização, inclusive sustentável, de modo a fomentar a inovação aí desse setor industrial. Preconiza que se modernize a infraestrutura, reabilite as indústrias para que elas sejam mais sustentáveis, com eficiência dos recursos, maior adoção de tecnologias limpas e ambientalmente corretas. Esse exemplo é de uma planta industrial de processamento de resíduos da construção civil. Ela está implantada na Noruega, mas nós já vemos alguns exemplos disso em alguns estados do Brasil, como Paraná, São Paulo, né, que tem essas plantas já industriais em funcionamento. Essa aqui da Noruega, ela processa aproximadamente 300 toneladas por hora, na qual ela é alimentada por resíduos coletados em containers, né, no nosso caso aqui no Brasil são caçambas, que são alimentados pela logística de caminhões, né, que levam todo esse resíduo para essa planta industrial. Esses resíduos da construção civil, eles englobam resíduos de movimentação de terra, que são de corte de aterros, de taludes, terraplanagem, resíduos da própria demolição, tá, o restos do processo construtivo, resíduos de pedreiros, que são de extração de rochas. Esses resíduos, eles chegam e são triados, então, distribuídos em cada esteira, que já tem a sua respectiva baia, tá?
Então, nós podemos ver os agregados miúdos, depois agregados graúdos, distribuídos aqui na esteira. Cada um, é muito importante ressaltar que esses resíduos da construção civil, eles já possuem diversos estudos da reinserção deles dentro do ciclo construtivo, que se mostram bastante, alternativas bastante viáveis, né, e que atendem às normas aí para a reutilização. Aqui nós temos já o resíduo, né, o agregado miúdo, aqui já eles são divididos em baias, tá, para que seja feita a reinserção dele no ciclo. Aqui o uso de agregados graúdos. Agregados graúdos, eles são muito utilizados em subbase, base de pavimentação, né, de tráfego, leitos também, né, muros de contenção são muito utilizados. Agregados graúdos são, só lembrando que eles são aqueles passantes na peneira da BNT, de 152 milímetros, e retiros na peneira de 4,8 milímetros. Já do objetivo número 11, que são de cidades e comunidades sustentáveis, a gente sai ali do micro e vai para um macro, né, tornando as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Como alcançar isso, né, com as tecnologias? Até 2030, visando aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, reduzindo o impacto ambiental negativo per capita que é gerado na superpopulação das cidades, né, aumentando a qualidade do ar, a gestão dos resíduos gerados no espaço urbano, apoiando também os países menos desenvolvidos que não possuem aí a infraestrutura ainda tão tecnológica e desenvolvida como alguns outros. Uma das grandes problemáticas dos grandes centros urbanos são o aumento das áreas não permeáveis. Áreas não permeáveis são aquelas pavimentadas que tiram o recobrimento natural do solo, tá? Como gramas, como o próprio solo ali para percolar essa água pluvial. O que gera enchentes e inundações em grandes centros urbanos. Tá? Não é preciso em grandes centros urbanos, algumas cidades de médio porte, como é um caso que eu vou mostrar a seguir, já vem enfrentando aí essa problemática de enchentes e inundações. Uma das alternativas seriam utilizar maior área permeável de pavimentação. Aqui nós temos alguns materiais, a pavimentação intertravada com essa área permeável de 50% a 50%, e essa peça, essa placa utilizada para tráfego, tá, de veículos automotivos, onde há uma rápida drenagem dessa água, impedindo com que ela fique nessa superfície da peça, tá? Então, ela é altamente drenada, rapidamente drenada, e essa água toda pluvial que é drenada, ela é armazenada em cisternas ou tanques e são utilizadas depois para lavagem de passeios públicos, irrigação, entre outros. Aqui a gente tem um exemplo, né, da velocidade de drenagem aqui, que ela está sendo drenada num pavimento aí autodrenante. Ainda dentro aqui do objetivo 11, esse é um caso, infelizmente, bastante frequente, que ocorreu até mesmo ontem aqui na cidade de Presidente Prudente. Esse Parque do Povo é um parque linear, é um parque verde linear, que ele está localizado justamente no encontro onde a topografia tem essa inclinação acentuada. Então, a cidade de Presidente Prudente toda ela é quase toda construída, né, nessa parte mais alta dessa topografia. Quando toda essa água, né, ela vem sendo encontrada, ela devia ser drenada naturalmente pelo córrego do Veado, que era o antigo córrego que passava aqui nesse local. Esse córrego, ele era aberto, tá? Atualmente ele é fechado, e ele utiliza de tubulação corrugada, tá? Que ele diminui, então, a velocidade da vazão dessa água. Entre inúmeros, né, problemas que foram levantados, né, desses locais, os pontos de maior fragilidade, pontos mais críticos, são o ponto 1, onde há maior convergência, então,
da topografia, o encontro dessas águas, o ponto 2, e o ponto 3, que é justamente ali onde está mostrando aqui nessa imagem, tá? Nessa rotatória aí, que é a convergência da água pluvial aqui, infelizmente, no município de Presidente Prudente, que não tem a vazão adequada. O poder público ele vem tomando medidas como maior rigor de fiscalização, né, da taxa de cumprimento da taxa de permeabilidade nessa superfície, o aumento dessas áreas verdes e soluções que possam agir a curto prazo para que minimize esses efeitos aí, impactos nesses locais específicos, que é onde ocorre rapidamente, com pouco índice pluvial, já ocasiona uma inundação, uma grande inundação aí, e perdas aí para comerciantes, entre moradores e usuários desse local. E o 17, que seriam as parcerias e meios de implementação. Como reforçar esses meios de implementação e revitalizar essa parceria global para que alcance esse desenvolvimento sustentável? Bom, acho que é importante dizer que para promover esse desenvolvimento, né, essa transferência do conhecimento, disseminação e difusão de tecnologia ambientalmente correta, temos que ter as parcerias multissetoriais, né? É imprescindível que haja também recursos destinados para que haja maior investimento desse desenvolvimento científico, reforçando a parceria global com o desenvolvimento sustentável, incentivando e promovendo as parcerias público-privada, com a sociedade civil, para que traga isso, que seja implementado isso na população. Algumas grandes empresas vêm fazendo isso, como a 3M, né, tem ali, elas implantam em sua própria planta industrial, ou suas fábricas, pontos específicos, né, em laboratórios específicos para desenvolvimento de tecnologias aplicadas a isso, como ali é o caso da 3M, que tem esse laboratório de drug delivery, desenvolvimento de drug delivery. Ali a Petrobras também, com cerca de 300 convênios, isso era no ano de 2015, tá? 300 convênios firmados entre universidades e centros de pesquisas internacionais. Esse ganho, é importante destacar que ele é benéfico não só à iniciativa privada, como também ao desenvolvimento científico de todo o país, e trazendo benefícios a quem mais necessita, que é a população. Bom, eu encerro aqui a minha palestra, agradeço o convite a participar aqui do terceiro simpósio, tá? Eu deixo meu contato à disposição, quem quiser entrar em contato comigo para trocar ideia, trocar material, formar parceria de pesquisa, me coloco aí à disposição. Agradeço, muito obrigada. Até uma próxima.